Seja muito bem-vindo ao podcast Vozes com Engenho, num espaço que dá a conhecer o outro lado menos visível de figuras de relevo, quer para a engenharia nacional, quer mais especificamente para a Ordem dos Engenheiros. Eu sou Rita Neves, sou jornalista e fico muito feliz com o convite que a Ordem dos Engenheiros me endereçou para conduzir estas conversas, conhecer um bocadinho melhor do percurso profissional e pessoal de pessoas tão relevantes para o setor e para a sociedade em geral. Faço também o convite a todos os que nos assistem para descobrirmos em conjunto as histórias por detrás das pessoas que fazem da engenharia uma missão de vida. Nos próximos meses vamos estar à conversa com aqueles que lideraram a Ordem dos Engenheiros nos últimos anos e não poderíamos deixar de começar pelo atual bastonário, o engenheiro Fernando de Almeida Santos, que está agora quase no arranque, não é o arranque, mas também na fase inicial do seu mandato, do seu segundo mandato, à frente dos desígnios da engenharia em Portugal. Fernando, obrigada e agradeço também pessoalmente pelo convite para poder levar a cabo estas conversas e naturalmente já vamos falar sobre o que é que o levou à engenharia, sobre o seu percurso na Ordem dos Engenheiros, mas começaria por lançar um desafio de lhe perguntar quem é o Fernando sem ser o Fernando engenheiro, sem a engenharia. É um Fernando diferente, de facto. Já agora, boa tarde, mais uma vez. Eu sou aquele tipo de pessoa que sou exigente comigo mesmo, na mesma medida que sou condescendente comigo mesmo e com terceiros. Ou seja, aquilo que eu imponho como exigência para mim, imponho para terceiros. Aquilo que é o meu grau de condescendência para comigo é mais ou menos o grau de condescendência para terceiros. Portanto, sem relativizar tudo, relativizo determinado tipo de maneiras de estar. Acredito que não vou fazer tudo bem, nunca fiz tudo bem, mas essencialmente tento fazer tudo bem. E, portanto, sei que nem sempre vão sair as coisas bem. E começo, por exemplo, por dizer que quando, e desde sempre, eu tinha que estar na presença de câmaras, ou de microfones, ou de jornalistas conhecidos com mais experiência do que eu na comunicação, tinha sempre a consciência que nem sempre ia correr bem. E na maior parte das vezes que não ia correndo bem, eu ficava satisfeito comigo mesmo. Mas sei... Ou seja, não tenho medo de arriscar e de tentar. Não tenho medo de arriscar, mas tenho consciência que nem sempre vai sair bem, é como tudo na vida. E, portanto, como tudo na vida nem sempre nos sai bem, uma pessoa tem que perceber que tem que conviver com isso. E é esse o meu modus operandi. E depois, se um horário normal de trabalho for, se acabar às 7 do dia, eu, a partir das 7 da tarde, sou completamente diferente. Ou seja, não tenho problemas nenhuns, até com colaboradores, de, entre aspas, ir tomar um copo, ou de estar um bocadinho mais descontraído, ou até se proporcionar na Ordem dos Engenheiros, por exemplo, nós temos muito trabalho, mas depois proporciona-se às vezes ir ali, sei lá, em Évora, no Dia Nacional, numa das últimas vezes, vamos sair um bocadinho, tanto faz serem dirigentes como colaboradores. Aí o Fernando é diferente, claramente. Tem seja mais descontraído do que o bastonário. Menos concentrado, menos exigente, mas não deixa de ser o Fernando, obviamente. Só que é um Fernando que tem uma abertura diferente. O que eu quero dizer com isto é que há diferenças quando uma pessoa está a trabalhar e tem que cumprir determinado tipo de objetivos, e há outras aberturas quando isso não acontece. De resto, sempre fui muito, como se diz no Norte, por exemplo, Portugal inteiro, sempre fui muito consciente daquilo que queria, sempre fui muito dono do meu nariz, chamemos-lhe assim. Eu, desde muito jovem, desde muito miúdo, sabia que queria ir para a engenharia civil, não era qualquer engenharia. E lhe perguntar porquê. Já sabemos que é homem do Norte, portanto vem de Braga, costuma dizer que vive hoje em dia na A1. É, um bocadinho. Dados os percursos que faz para lá e para cá. Conte-me como é que foi a sua juventude e como é que surge a engenharia na vida de alguém. Tive uma infância nos anos 70, anos 68, muito descontraída, muito feliz. Acho que posso dizer que tive uma infância e uma adolescência muito feliz. Uma adolescência com alguma timidez, com alguma reserva. Era o filho mais velho e tenho 3 irmãos, todos mais novos, portanto era eu que abria a parede. A minha mãe era uma pessoa muito alegre, mas muito conservadora.
O meu pai relativamente mais rígido, mas também depositava muita confiança nos filhos. A única coisa que pedia era o troco. E isso eu lembro dele pedir sempre o troco, que era para impor responsabilidade. Mas de resto, eu tenho um filho de 18 anos, por exemplo, eu lembro que com 18 anos já circulava pelo país todo, até pelo estrangeiro, com liberdade quase total do meu pai. Era outros tempos, não é, Fernando? Mas também com outra confiança, ou seja, o meu pai depositava confiança em mim. Eu acho que tem essa obrigação de confiar, porque depois as pessoas também vão aprendendo por si próprias algumas coisas, e eu com a minha idade aprendi. Mas eu desde muito miúdo, desde muito jovem, que adorava fazer trabalhos manuais em papel, que tinha muita potência para a matemática, que adorava construções, fossem legos, fossem outro tipo de construções, e comecei a mentalizar-me que era aquilo que eu gostava. Os meus pais nunca me limitaram a nada, mas não tinham nada a ver com engenharia. Há muita gente que vai para a engenharia porque os pais são de engenharia, vai para direito porque os pais são de direito. No meu caso, não. A minha mãe era formada em português, depois mais tarde ainda tirou um segundo curso, e sempre estudou a vida toda. O meu pai era livreiro, alfarrabista, historiador e, portanto, não tinha nada a ver com engenharia. Aliás, eu queria falar às vezes de engenharia um bocadinho mais tarde, e éramos 6 à mesa e eu tinha nem meio minuto de antena, não tinha hipótese, não dava. Era tudo virado para as Porque é letras. curioso, não é? Ou seja, era algo que era seu, não foi nada de herdado, nem visto pelo exemplo de familiares. Mas eu tirei muitos dividendos do facto de ser só meu e deles serem diferentes de mim, porque eu hoje sei muito de história, sei muito de literatura, sei muito daquilo que nós na engenharia chamamos de soft skills, que foram apreendidos em casa, não foram apreendidos por estudo, foram aprendidos em família. E isso deu-me a mim um lastro muito interessante extra engenharia, que eu acho que ajudou muito àquilo que foi o meu desenvolvimento extracurricular, porque eu considero que este percurso na Ordem dos Engenheiros é claramente um percurso extracurricular, e nunca foi ponderado. Ou melhor, a partir de uma determinada fase, obviamente que sim, mas muito novo não foi. Aliás, até era uma coisa que eu queria evitar, esta extracurricularidade, porque eu entendia que isso me condicionava na Universidade da Média, e condicionou de alguma maneira, mas condicionou-me em 2 valores, mas não trocava nada desses 2 valores pelo percurso que acabei por ter à custa desses 2 valores, e foram opções de vida que na altura eram incertezas que se foram tornando incertezas. Claro, ou seja, decidiu ir para a engenharia. E porquê a engenharia civil? Construção. Construção era tudo do facto daquilo que gostava. E até a minha mãe ainda me chegou a perguntar, mas é mesmo engenharia civil ou arquitetura? Eu não, é construção. Reagiram bem, os seus pais viam com os olhos de engenharia civil. Sim, sem problemas nenhuns, até achavam muito interessante. Eu tenho irmãos, são todos das letras, ou não são das ciências exatas. Eu tenho um é de História, outro é de Português e Inglês, e o mais novo é o Zé, é a Sofia e o Pedro. O Pedro é de Relações Internacionais. Portanto, Ou seja, o Fernando é o único técnico. Sou o único técnico, e aquilo que eu empenho aos meus filhos também é a mesma coisa. O pai com 15 anos, o Fernando, que é o meu filho mais velho, disse-me que não queria ir para a engenharia, e eu: estás à vontade, tu é que tens de decidir a tua vida, não sou eu. Portanto, e vai para a economia, e é o que ele quer, e acho muito bem. A Inês, que tem 13 anos, já desde que quer ir para a engenharia mecânica, ela é que sabe, não sei se vai mudar de opção ou não. Normalmente ela também é assim muito decidida, portanto, vamos ver. Vamos ver Tudo dirá. Se virá para a engenharia. Gostou do curso, portanto, nunca sentiu dúvidas que esse era realmente o seu caminho? Eu gosto muito da gestão também, mas entendia que a gestão complementar a uma dimensão técnica podia ser tirada mais tarde. Também gosto muito de Direito, ainda cheguei a escrever depois do curso em Direito, mas as prioridades eram todas na altura para bacharéis, e as pessoas oriundas do primeiro ciclo de ensino, de primário, entravam todas à frente. Portanto, tive hipótese que em 37º, em 6 vagas, esqueci-me logo disso. Mas depois terem um MBA que tinha Direito e entre outras coisas, e eu sinto-me, agora, atualmente, sinto-me um híbrido entre a engenharia e a gestão.
a gestão. Até porque tem a sua própria empresa, portanto também o obriga, obviamente, a ser gestor e a juntar os dois, a casar as duas áreas. E eu cheguei a um ponto da minha vida que foi difícil. Entre os meus 40 e 50 anos, eu tinha funções elevadas na ordem dos engenheiros que me obrigavam já a estar em Lisboa e que normalmente eram exercidas por pessoas mais velhas. Tinha filhos muito pequenos em Braga e, portanto, tinha que ter uma atenção ainda ao crescimento deles e tinha uma empresa em pleno pulmão, que era o normal da minha vida ativa. Então eu tinha muitas frentes e coordenar isso tudo nem sempre foi fácil. Porque uma coisa era para mais tarde e outra devia ter sido mais cedo e eu tive tudo ao mesmo tempo. Tirando isso e essa fase da minha vida mais complexa, que me obrigou a muita ginástica, Muito cansaço também, imagino. Eu sempre consegui ir impondo ritmos por decisões próprias àquilo que queria. Ou seja, no fim dos meus 20 anos, início dos 30, entre os 29 e os 32, decidi sair da Engil, onde trabalhava, e saí muito bem. Ainda hoje trabalhamos com eles em termos pessoais e na empresa, para criar uma empresa própria do zero, que hoje tem 140 trabalhadores em Portugal, 40 na Colômbia, 10 em Espanha. Portanto, já ver crescer as pessoas, ver crescer à nossa volta aquilo que criamos, vale a pena. E quando eu percebi que podia também dar um contributo especial fora da minha vida ativa à Ordem dos Engenheiros, fui andando. Como é que a Ordem surge na sua vida? Porque como é que como é que entra na Ordem e a dar os seus primeiros passos? Tenho que ir muito antes da Ordem. E eu entro na Ordem porque fui dirigente associativo quando era estudante. Portanto, já tinha essa... Não queria. Essa veio. Não queria. No fim do meu segundo ano, no início do terceiro, tinham existido eleições para a Associação Académica da Universidade de Minho. E o presidente, quem eu estive-me porque eu gostava dos dois candidatos, dava-me bem, não era de Braga, outro não era, mas o candidato ganhou, que era meu amigo de infância também, o Luís Novaes, que agora vive no Peru, vive entre Peru e Portugal outra vez, já está a voltar outra vez. Estava numa conversa com ele num café ao fim do dia, e eu tinha acabado o meu segundo ano com média de 15, era o melhor aluno da minha turma na altura, e não era o único, havia 2 ou 3 colegas minhas também que estavam mais ou menos ao nível, e ele estava muito aflito. Eu sugeri duas outras coisas para o departamento de desporto, e ele estava muito aflito que o coordenador do departamento de desporto lá da Associação Académica não podia assumir o cargo porque entretanto tinha-lhe morrido o pai e ele tinha que ir tratar negócios da família e teve inclusivamente que parar o percurso académico dele, e eu disse-lhe que não. Nem penso, eu tenho outro foco, não me apetece, tenho aqui outros objetivos. E ele insistiu, mas eu gostava, ou seja, eu gostei do convite, achei que me devia aceitar, mas gostava daquilo. Passou. Ou seja, havia aí já essa... Mais ou menos em julho, passou o verão, e no dia 1 de julho, a minha mãe era do Douro, meu pai era de Braga, estava em São João da Pesqueira, lá nas festas de São João da Pesqueira, com um colega meu, também chamado Fernando, por sinal, Fernando Vieira, e disse-lhe: Fernando, olha, fui convidado pelo Luís para o departamento desportivo, mas eu acho que, disse-lhe que não, mas ele está a chatear muito. E ele: não, porquê? Tu és maluco, tu devias ter aceito, não sei o quê, eu vou contigo. Já viste as gajas que vamos ter? Anda lá. Acabei por aceitar. E fiquei 3 anos na Associação Académica. Claro que fiquei 1 ano no departamento desportivo, nem isso. Os 2 últimos mandatos fui para vice-presidente logo. E só não cheguei de presidente porque a Associação Académica estava muitíssimo bem servida com o Luís Novaes. Tanto é que o Luís Novaes foi convidado, logo que acabou o curso, e ele era de História, foi convidado pelo falecido ministro Couto dos Santos para o Ministério da Educação. Entretanto, eu comecei a trabalhar na Engil, como estagiário, e lá fiquei durante 9, 10 anos, e mais ou menos com 24 anos, parei 2 anos depois de acabar o curso, 25, proporcionou-se assumirmos a Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Minho. E ele não pôde, chateou-me a mim. Fui eu.
fizemos lá umas coisas engraçadas, mas só fiz o mandato porque aquilo não dava luta. Não, pronto, fizemos. Mas fizemos duas coisas importantes. Uma, criamos o dia da entrega dos diplomas que não havia, com a intervenção da Associação dos Antigos Alunos, e portanto eu até me lembro de começar um discurso, caros ex-colegas e novamente colegas, tão novo que era, e ajudamos à criação da delegação de Braga da Ordem dos Engenheiros. Porque fazia falta, era importante, não se estava a conseguir e nós demos uma força grande. Eu, sendo engenheiro, consegui ajudar e ir buscar através da base de dados de onde. E, portanto, aí já estava na ordem, não é? Quando se constituiu definitivamente a delegação de Braga, um vice-reitor foi convidado para delegado distrital, que era o José Vieira, que já chegou a ser vice-presidente aqui da Ordem dos Engenheiros, e ele pediu-me ajuda. Pronto, a partir daí foi... Nunca mais saí. Isto foi em 98. Foi um casamento que eu estou Foi inícios de 98 e eu tenciono chegar a março de 2028, ou seja, passado 30 anos, e dizer adeus a isto tudo, porque completo o meu mandato, o meu último mandato de bastonário, e tive sempre encargos executivos, tive sempre uma vida curricular paralela, e já chega. Acho que dei um contributo forte à Ordem dos Engenheiros. No último mandato até posso dizer que tenho a validade de entender que mudamos estruturalmente a Ordem dos Engenheiros. É isso que eu ia dizer, teve um mandato ambicioso, este segundo mandato já vem também com a liderança reforçada. No primeiro quis modernizar, quis mudar muita coisa no que respeita ao funcionamento da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente a modernização, a forma como os engenheiros também, o papel e a importância que ganham na sociedade. Que balanço é que faz e o que é que ainda lhe falta fazer até 2028? Bom, isto foi paulatino. Eu comecei com a delegação de Braga, o Zé Vieira quis ser candidato a reitor, deixou-me aquilo nas mãos. Eu ganhei em oposição e ganhei por 6 votos a delegação de Braga. Podia ter ficado tudo ali, não ficou. Fiquei 3 anos em Braga, entendi que era insuficiente, fui para a região norte, tive 12 anos na região norte, tenho 2 cargos diferentes, secretário e presidente. O meu secretário já dava acesso ao Conselho Diretivo Nacional e eu percebi perfeitamente que a Ordem dos Engenheiros não podia ver. Primeiro, a centralidade da Ordem dos Engenheiros é a profissão. Não é o ensino, não são os eventos, não são as festas para os engenheiros, é a profissão. E nós tínhamos um paradigma muito delicado, que era quem entrava na Ordem dos Engenheiros podia fazer tudo ao longo da vida. Ou seja, eu entrava com 23 anos e podia fazer o que um engenheiro com experiência de 50 anos de profissão podia fazer. E começamos a ter uma visão diferente, algumas pessoas, entre as quais eu me incluía, de dizer isto tem que ser de evolução de competências adquiridas ao longo da vida. E aos poucos as coisas foram mudando, não só comigo, mas com outros protagonistas também, mas comigo já incluído. Quando nós chegamos no último no mandato, eu já era vice-presidente, já tínhamos a vontade de hierarquizar os atos, de criar atos por colégios, de hierarquizar os atos, fazer novos colégios. Quando eu dizia ao anterior bastonário, ao Carlos Mineiro Aires, temos de fazer isto, eu gostava de fazer isto neste mandato, e ele não tinha a temeridade que eu tinha, achava que não passava no governo, achava que era arriscado, e eu, às tantas, disse-lhe, faz mal, eu sou candidato e se ganhar faço eu isso, sobra mais para mim. Assim foi. Assim foi porque tivemos também um bocado a coincidência, não digo a sorte porque eu acho que isso trabalha-se, mas a coincidência de ter uma revisão de estatuto, durante o mandato, e proporcionou-se fazermos as reformas todas que quisermos, ou que nos propusemos. Primeira parte foi a revisão do estatuto com a ministra Marina Gonçalves, que era resistente aos atos e à gradação de atos. Depois mudou o ministro e já tínhamos o estatuto e ele aceitou bem a questão dos novos colégios e etc. Só pôs no jurídico do governo a questão dos atos e das competências, também deram luz verde. E ao darem luz verde, a partir desse momento, eu entendo que, juntamente com tudo aquilo que fizemos paralelamente, cumprimos a 100% daquilo que nos propusemos. O que é que falta para E agora, até 2028? Falta uma coisa que é anacrónica, que existe em Portugal, que eu já disse que não é um objetivo, mas é uma vontade, que é o facto de
extraordinariamente, e só existe, é o único exemplo que existe em Portugal do género. Temos uma associação congênere chamada Ordem dos Engenheiros Técnicos em Portugal, que pura e simplesmente, e à luz da Associação Pública, da Lei das Associações Públicas Profissionais, não devia existir, porque determina claramente só deve existir uma associação pública profissional, portanto uma ordem, por cada profissão. E na profissão de engenheiro existem duas. Aquilo que nós estamos a trabalhar com a nossa tutela agora é juntar, ou seja, deixar com que os membros da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e uma vez que já temos hierarquizado tudo que são atos, e portanto está tudo trabalhado, deixar que eles venham para cá, que eles entrem. Há alguma resistência interna das pessoas mais velhas, porque entendem que a Ordem dos Engenheiros, a ordem de referência, é a elite, mas nós temos isso acamado em intervenções e, portanto, isso resolve-se. Até contribui para a união da profissão. Por outro lado, interessa-nos que a engenharia fala uma só voz em Portugal. Ainda hoje tivemos uma reunião com os arquitetos e falta ali um braço da engenharia que são a outra ordem. E depois podem-me perguntar se estamos a trabalhar diretamente com a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Eu acho que o nosso foco é outro, é para os nossos membros e para cima. Não estou a dizer que ao trabalharmos com eles seja para baixo, mas acho que devemos ser nós a centralidade, os players e os dinamizadores deste processo, e portanto temos naturalmente que falar com eles, e falaremos, mas depois de determinadas as regras e a forma como isso vai ser resolvido com a nossa tutela com o Ministério. No fundo, dizer que isto pode ser algo ingrato ou servido para algumas pessoas, mas é aquilo que, no panorama geral daquilo que é o estado das profissões em Portugal, nós não estamos interessados em namorar para casar, nós estamos interessados em perfilhar, que é um bocadinho diferente, até porque somos muito mais e com um histórico muito maior, e em termos até daquilo que é a nossa intervenção na sociedade, cada vez que existe a solicitação da intervenção da engenharia, por defeito, é a Ordem dos Engenheiros que intervém, naturalmente, e é essa a questão. Agora, com toda a valorização do mundo para esses interlocutores da Ordem dos Engenheiros Técnicos, tenho muita consideração pelo bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, já tinha pelo anterior também, têm que ser inseridos aqui de forma positiva e naturalmente também nas lideranças, mas uma coisa de cada vez. Vamos primeiro estabelecer quais são os parâmetros de resolução disso e depois envolvê-los, porque há muita coisa depois a trabalhar. E no meio disto tudo, se conseguirmos mais esta resposta para Portugal, acho que é mais um desafio cumprido da nossa parte daquilo que nos propusemos. Acreditamos que vamos chegar a bom porto. É o desafio lançado. Vamos saindo um pouco da ordem, fora da engenharia. Onde é que o encontramos, Fernando? Quais é que são os seus interesses? Ouvi dizer que tem ligações também e gosta do mundo do futebol, né? Nomeadamente do Sporting de Braga. Sou do Sporting de Braga. Não quero nada com dirigismo de futebols, pelo menos executivo. Não, eu costumo... Portanto, encontramos-lo nas bancadas? Também, e não só. Mas eu costumo dizer que só gosto de fazer aquilo com que sonha. Com que não sonho, não me se torna apelativo. Gostava, e foi uma coincidência de poder ter alguma ligação ao meu clube mais institucional, porque o meu pai, em 1966, quando o Braga ganhou a primeira Taça de Portugal, o meu pai era dirigente do Braga. Eu gostava de poder ser de alguma maneira, mas sem responsabilidades, pelo menos responsabilidades executivas. Fui convidado pelo atual presidente do Sporting de Braga para ser presidente da mesa da Assembleia do Braga. Sou presidente da mesa da Assembleia do Braga atualmente, até 2029, com gosto, mas a responsabilidade do desenvolvimento do clube é dele. Eu sei pela comunicação social quais são os contratos, quais são os novos jogadores. No fundo, sou um adepto com uma função excepcional, que é de 1, 2 ou 3 vezes por ano fazer uma assembleia ou coordenar uma assembleia, e para mim chega e gosto e tenho esse prazer, e não me tira muito tempo e dá-me uma identidade com um clube que sempre gostei. Também gosto muito da minha cidade, obviamente, mas gosto de todas as cidades de Portugal, não só daqueles que, pelo facto de estar de Braga, não gosto de Guimarães. Gosto imenso de Guimarães. Gosto imenso de Lisboa, mas não é por isso que deixo de gostar do Porto. Também gosto muito do Porto, mas tenho as preferências, naturalmente, e não deixo de gostar da minha cidade, de pensar na minha cidade. E sob esse ponto de vista, aí, obviamente, tenho pensamentos. E a empresa
tenho uma empresa grande e gosto de ver as pessoas crescer à minha volta. Também gosto muito de uma coisa que não tenho tempo atualmente na minha vida e que quando tinha tempo, quando não tinha ordem dos engenheiros e essas coisas, mas já estava a trabalhar, me envolvia muito, que é a Quinta dos meus pais no Douro, que produz cerca de 100 pipas de vinho do Porto por ano. Fornecemos as uvas hotelas, num sítio lindíssimo no concelho de São João da Pesqueira. Ainda consegui construir lá uma casa na Quinta antes das andanças de ordens de engenheiros, mas neste momento são os meus irmãos a tratar mais disso do que eu, porque não dá para tudo. Mas assim, a centralidade da minha vida são claramente os meus filhos. E eu tenho 4 filhos, 2 pequeninos, que não estava à espera que de ser outra vez pai depois de me ter separado há 10 anos da mãe dos meus filhos mais velhos, ou há 12, do Fernando e da Inês. Pensei que ficava por ali, mas isso... Vieram mais 2. Nunca sabe, a pessoa nunca sabe. E pronto, vieram mais 2 e são uma delícia, não é mesmo? Portanto, é a minha vida, é esta, e gosto imenso de viajar também, sem tempo, ou melhor, pela ordem dos engenheiros não gosto muito de viajar, estou muito cansado. Mas se não for pela ordem dos engenheiros... Despindo o papel de bastonário da outra. Gostava de ir ao Japão, acho que tenho tantas viagens como bastonário, e tenho evitado algumas. Por exemplo, o vice-presidente vai a Timor ajudar a criação da ordem dos engenheiros de Timor-Leste, e eu pedi-lhe para ir, tinha de ser eu a ir, mas no outro dia, no início de julho, tinha que ir a Angola, no início de junho, e liguei ao bastonário de Angola e disse-lhe assim: Baltazar, olha lá, se eu não for a Angola e for o vice-presidente aí à Cimeira Bilateral, tu ficas muito aborrecida. E diz-me ele assim: Fernando, não, se para o ano na Cimeira Bilateral em Portugal eu mandar vice-presidente e não for eu, tu também não levas a mal. Pois não, eu percebi, tenho que ir, ou seja, tenho obrigações, estou obrigando mais viagens que aquelas que eu gostava, por obrigação, ainda por cima aos mesmos sítios, que é, já Claro. 15 vezes a Angola, 15 vezes ao Brasil, já fui 15 vezes a Moçambique. Não podemos fazer uma cimeira bilateral Portugal-Angola na Costa do Marfim, só por meio preto, era bom, mas não dá. E, portanto, não podemos juntar nesse aspecto útil ou agradável, mas fica uma coisa espetacular, que é as relações pessoais com todas estas pessoas que eu vou conhecendo ao longo da vida. Isso é um privilégio, não é? Poder conhecer realidades completamente diferentes. E mesmo os decisores públicos portugueses, o Ministro das Infraestruturas é uma pessoa impecável, o Presidente da Câmara de Lisboa já conhecia, porque ele é engenheiro civil e da construção, já me dava muito bem com ele, mas a ex-ministra, a Marina Gonçalves, ficou minha amiga, apesar de termos visões diferentes em algumas coisas. Mas uma coisa são as questões e as visões institucionais, outras coisas são as pessoas, e as pessoas depois das tais 7 horas também são diferentes, também dá para interagir com elas, e isso é que tem piada, é o que levamos Isso é que nos enriquece. É o que levamos daqui. E para terminarmos nestes segundos finais, qual é que era o conselho que o Fernando com 20 anos gostava de ter recebido? Não sei, vamos lá, vamos pensar seriamente sobre isso. Eu sempre fui muito convicto das minhas coisas. Eu acho que é ao contrário. Quais são as decisões que me fizeram chegar aqui? Eu, em 98, tive um convite de Engil para ir para adjunto da delegação do Peru. Não aceitei, porque achava que era descer um degrau e não subir. Da mesma maneira que se Engil tivesse ganhado o Oceanário de Londres, eu era o primeiro a estar na fila da frente, porque achava que era um upgrade profissional perceber determinado tipo de ramificações da construção. Eu não gosto de dar conselhos aos meus filhos, gosto que eles decidam por si próprios e gosto de os apoiar. Não tenho nenhum em particular, nenhum conselho que pudesse ter recebido aos 20 anos, porque eu acho que já estava em velocidade de cruzeiro, como estou hoje, como ainda hoje tenho sonhos e oxalá se concretizem, mas isto é tudo muito relativo. De uma maneira geral, as coisas têm vindo a ser conseguidas. Há coisas que eu gostava que fossem de outra maneira, naturalmente. Quando casei, só casei uma vez, achava que era para a vida toda. Claro, não foi. É preciso. Essas coisas são assim. É vida, não é? É vida, é vida. É a vida e a continuar a seguir o curso dela. Fernando de Almeida Santos, agradeço, obrigada por nos ter mostrado também um bocadinho do seu lado fora da ordem dos engenheiros e conhecê-lo um bocadinho melhor. Obrigada. Muito obrigado.
E assim fechamos este primeiro episódio da Vozes com Engenho, um podcast que vos vai dar a conhecer o outro lado de figuras marcantes da Engenharia Nacional e também especificamente aqui da Ordem dos Engenheiros. O podcast está disponível nas plataformas habituais e naturalmente também na Ordem dos Engenheiros TV. Espero por si em breve no próximo episódio do podcast que dá voz ao que se constrói com visão e engenho. Obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.